De volta com o programa Radioterapia e mais fãs da psicanálise. Presta atenção, muito bacana esse texto, tá? Desculpe, seu terapeuta não pode ser seu amigo. Vamos ver por quê agora mesmo, ok? Vamos lá. Existe uma força mais poderosa que o livre-arbítrio, nosso inconsciente. Por baixo dos ternos, a portas fechadas, somos todos governados pelos mesmos desejos. E esses desejos podem ser crus, sombrios e profundamente vergonhosos. Presta atenção, gente. Essas falas de abertura, faladas por Naomi Watts, no papel do psicoterapeuta Jean Holloway na série Gypsy da Netflix. Olha aí a dica também, gente. Tem uma grande verdade, mas da boca da doutora Holloway, elas são uma racionalização por suas perturbadoras violações dos limites de seus relacionamentos com seus pacientes. Preste atenção, eu já assisti essa série. Por exemplo, a doutora Holloway iniciou um relacionamento sexual com a ex-namorada de uma paciente. Procurou e fez amizade com a filha de um paciente e permitiu que um paciente morasse em um apartamento secreto que ela mantinha em Manhattan. O programa levanta questões interessantes sobre quanto envolvimento os terapeutas devem ter na vida de seus pacientes. Presta atenção, gente. Há momentos em que é inevitável algum contato fora da sessão, como quando um terapeuta e um paciente moram em uma cidade pequena. No entanto, é uma regra fundamental na psicoterapia que o terapeuta mantenha limites apropriados entre ele e seu paciente. De fato, a psicoterapia simplesmente não funciona e pode ser potencialmente prejudicial sem essas limitações, às vezes chamadas de estrutura. Eles são, preste atenção, nenhum contato físico com um paciente, nenhum relacionamento com o paciente fora da sala de consulta. O terapeuta não deve tratar parentes próximos ou amigos do paciente. Nenhum conselho prático para um paciente. Mantenha objetividade e neutralidade em relação ao paciente e evite preocupações, pensamentos excessivos sobre o paciente. Procure supervisão se você for tentado a violar alguma dessas regras e antes de fazê-lo. Embora nem toda violação leve ao desastre, e alguma flexibilidade possa ser inofensiva ou até apropriada em determinadas circunstâncias, a falha em levar a sério o potencial de desastre de qualquer violação de fronteiras é um erro grave. Os problemas acontecem com mais frequência quando o terapeuta é tentado a pensar que está acima dessas regras, não está sujeito a tentações ou pode lidar com essa situação específica. É quando a consulta com um supervisor pode ser muito útil. O relacionamento terapêutico não é uma amizade, porque o terapeuta e o paciente não têm nenhum relacionamento fora do consultório. Isso não significa que o terapeuta não tenha sentimentos em relação ao paciente. De fato, muitos pacientes evocam reações emocionais extremamente fortes em seu terapeuta. Reações de amor, luxúria, curiosidade, inveja, competição e até desgosto ou ódio, às vezes. Os sentimentos evocados pelo terapeuta, pelo paciente, são chamados de contratransferência. E os sentimentos que o paciente tem pelo terapeuta são chamados de transferência. Transferência e contratransferência. Presta atenção. Identificada pela primeira vez por Sigmund Freud, a transferência é a reação de alguém a outra pessoa com base em sentimentos e padrões de relacionamento que foram estabelecidos na primeira infância, geralmente em relação a um cuidador, geralmente mãe e pai. As reações de transferência não se limitam à relação terapêutica. De fato, inconscientemente, transferimos sentimentos derivados de nossos primeiros relacionamentos para muitos de nossos relacionamentos adultos. Na terapia psicanalítica, transferência é algo a ser examinado, explorado e compreendido.
O terapeuta também examina e explora seus sentimentos de transferência como uma maneira de entender os efeitos que um paciente está tendo sobre ela. Esse exame da contratransferência fornece ao terapeuta uma visão do paciente e a protege de agir inadvertidamente de maneiras que possam interferir com seu funcionamento de maneira objetiva e sem julgamento. Problemas surgem quando o terapeuta não tem conhecimento de sua contratransferência. Os próprios terapeutas treinados em psicanálise foram submetidos à psicanálise precisamente para que possam tomar consciência de seus próprios padrões inconscientes de pensamento e comportamento estabelecidos cedo na vida. Como profissional, quando a doutora Holloway percebeu como seus pacientes a estavam afetando, ela deveria ter procurado uma consulta e possivelmente voltado à análise. O que é promulgação? Edgar Levinson, um psicanalista proeminente, observa que a terapia realmente começa quando o terapeuta reconhece que os tipos de interações que o paciente descreve, como tendo com outras pessoas, começaram a ocorrer no consultório entre o paciente e o terapeuta. Essas situações são chamadas de decretos. Por exemplo, nas sessões, Sara costumava se concentrar em suas infelizes interações com amigos e familiares. Ela reclamou que estavam frustrados e fartos dela e não queria ouvir seus problemas. A certa altura, ela começou a exigir do terapeuta em tom perturbado: "O que devo fazer? Apenas me diga o que fazer." O terapeuta, contra seu melhor julgamento, sentiu-se compelido a dar conselhos a Sara, algo que ele se absteve de fazer com seus outros pacientes. Sara nunca seguiu o conselho e o terapeuta começou a notar o quão frustrado e farto ele se sentia por ela. Sam, um jovem atraente, procurou terapia porque não conseguira estabelecer um relacionamento amoroso. Ele relatou seu namoro com uma mulher após outra, o que inevitavelmente o levou a encontrar uma falha na mulher e a perder o interesse. O terapeuta aguardava ansiosamente as sessões com esse paciente, em parte porque ele era muito agradável e elogioso. Quando ela percebeu que estava tendo fantasias românticas sobre ele, percebeu que estava se envolvendo em uma encenação de suas seduções e sabia onde isso levaria. A capacidade de discernir e examinar a presença de uma representação exige que o terapeuta mantenha a estrutura e mantenha limites claros com o paciente. Com Sara, o terapeuta percebeu que ele e Sara estavam representando o mesmo problema que estavam discutindo. Uma vez que o terapeuta percebeu isso, ele foi capaz de se afastar do aconselhamento e explorar com Sara os fundamentos de seu padrão frustrante de exigir e depois rejeitar o conselho. No caso de Sam, o terapeuta percebeu que ela e Sam estavam encenando seu padrão de seduções. Ela poderia então se concentrar em explorar as razões desse comportamento e como isso interferira no desenvolvimento de relacionamentos amorosos com as mulheres. A relação terapêutica pode e deve evocar sentimentos fortes no terapeuta e no paciente, que são vitais para o tratamento eficaz, mas esses sentimentos só podem ser utilizados terapeuticamente se forem explorados e compreendidos, mas não praticados. As regras da estrutura, que impedem violações de limites, são críticas para o sucesso terapêutico. E é por isso que seu terapeuta não pode e não deve ser seu amigo. Fãs da psicanálise.com.br, programa Radioterapia já de volta.